Não tomará. Amém. Amém. O que será isso? Tomar o nome do Senhor em vão. Talvez lá no Nordeste, quando alguém falava assim, eu falo do Nordeste porque eu sou nordestino, então é fato da minha infância. Quando alguém falava, os mais velhos, tivesse uma criança, a criança falava, meu Deus por tudo, aí dizia, bata na boca, menino. Para falar em Deus, né, Paulinha? Então, havia assim, um certo respeito. Quando nós lemos a história de Deus e a história da composição da palavra de Deus, nós vemos que quando chegava no nome Deus, o escriba parava, se banhava 7 vezes e voltava e escrevia Iavé. E todas as vezes o copista deparava de novo com a palavra, o nome Deus, ele se banhava. Quando nós falamos o nosso nome, o meu nome eu acho um nome bonito. Estranho, mas bonito, é sério. Exótico pode ser Edermanderson. Lá no Nordeste é bonito. Bom, Edermanderson, olha que nome. Forte, grande, 11 letras. E eu acho que deu muita dificuldade para aprender a escrever. Não lembro, mas eu acho que deu dificuldade demais. Mas quando nós falamos o nome de alguém, isso soa tão bom. Porque quando eu olho para algumas pessoas que estão aqui, digo assim, Paulo, aí eu me lembro da história desse Paulo, presbítero da igreja. Um homem que um dia foi cabeludo e hoje é careca. Ou qualquer outro aqui, Fernando, Edival, o Wendy, mulher do Cláudio, e o Wendy, cabra abençoado, né? Essas coisas, e o nome traz à memória o que a pessoa é. E o nome é muito... Eu não me incomodo com isso, mas eu sei que se você, por exemplo, Paulo, estiver em algum lugar e alguém perguntar assim, qual o seu nome? E ele dizer Paulo, e o cara vai falar, e fala muitas coisas, ensina muitas coisas, depois diz, não é verdade, Pedro? E aí fala mais coisas ainda e diz Pedro, ele, não é Paulo. Ah, não, desculpa, Paulo. E continua a falar, como eu disse, Pedro. Aí o cara perde a paciência. Perde a paciência. Eu não tenho dificuldade com isso, porque para falar o meu nome é muito difícil. Então o povo fala o nome errado o tempo todo e tudo bem. Mas porque é bom você ser identificado pelo seu nome. Quando eu vou conhecer alguém, eu não pergunto para a pessoa assim, qual é o seu RG, o seu CPF? Não pergunto assim. Pergunto assim, qual é o seu nome? É um negócio bonito, é o nome. Apesar de alguns não gostarem do nome e até mudarem os seus nomes, e isso é válido, mas o nome é algo que você quer se tornar conhecido. Quer ver um negócio para os nossos dias? Quando alguém está no SPC, aí a pessoa diz, está com nome sujo. Por que nome? Porque esse nome não suja, está falando relação da pessoa. A pessoa está com nome sujo, né? Então, o nome tem muito a ver com a sua identidade. Agora, é necessário entender que o texto não diz assim, não fale o teu nome em vão. É importante que você possa compreender que o mandamento é não tomarás
o teu santo nome em vão. E há uma diferença em tomar e falar. Porque senão você não poderia falar, meu Deus, quando acontece uma coisa drástica, um negócio difícil. Passou tudo sozinho, o Senhor passar. Rapaz, hoje eu preguei sobre a reforma. Será Lutero por aqui, meu Deus? Não é Lutero não, né? E o bicho agora não volta de jeito nenhum para o início. Meus amados, então o nome ele tem uma implicação muito, muito boa com você mesmo. Né? Mas o nome para o povo judeu era algo muito importante. Muito importante. Por exemplo, quando você fala Jacó, você lembra de quê? Trapaceiro, enganador. Então, o nome tinha a ver com o caráter. Tinha a ver com a identidade da pessoa. Caráter e identidade. Quando Deus diz a Abrão, não se chamará mais Abrão, mas sim Abraão, pai de uma grande nação, tem a ver com a sua identidade, com o seu caráter, com o seu chamado. E assim você vê o tempo todo que era uma prática de colocar nos lugares nomes. Peniel, Betel, porque Moriá havia uma característica muito especial que o nome determinava o que era ou quem era, a identidade perfeita e o caráter perfeito. Então esse mandamento, quando diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é porque o nome de Deus, Yahvé, é relacionado diretamente à identidade e o caráter de Deus, quem Deus é. E nós podemos ver de uma forma muito especial isso. O que é o terceiro mandamento? Qual é o terceiro mandamento? E nós já lemos e vamos ler mais uma vez. O terceiro mandamento é: meus amados, muitas pessoas não valorizam esse mandamento. Sabe por quê? Porque você já viu alguém ser preso por tomar o nome do Senhor em vão? Mas se o cara roubar, pode ser preso, ou não? Se matar, pode ser preso. Mas já viu alguém dizer, olha, foi preso porque tomou o nome do Senhor teu Deus em vão? Já viu alguém? Na verdade, a igreja nem valoriza isso. Na verdade, nem sabe exatamente o que significa isso. E como eu falei, o nome que Deus se revela na aliança com Moisés, quando Moisés diz, olha, quando eu for ao povo de Israel e dizer quem me enviou, quem eu digo que me enviou? E Deus diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos filhos de Israel. O eu sou me enviou a vocês. E nós traduzimos esse eu sou pelo Yahvé. Yahvé. Todas as letras no maiúsculo. Literalmente a tradução é YHWH. Yahvé. Que o brasileiro gosta de melhorar ou mudar, chama Jeová ou Javé. Mas o nome é Yahvé.
mas propriamente dito, é uma transliteração do eu sou o que eu sou, para chegar perto do que Deus queria dizer com isso. Então, quando Deus diz eu sou o que eu sou, Ele está dizendo assim, eu sou eterno. Antes de tudo existir, eu existo e criei tudo. Quando Ele diz eu sou o que eu sou, Ele está dizendo assim, eu sou único. Único. Não há ninguém igual. Não há ninguém como eu. Então, o nome de Deus é algo importante, porque demonstra o caráter de Deus e a identidade de Deus. Deus é o Criador eterno, soberano e único. Único, digno de louvor e de adoração contínua para todos sempre. E é necessário que a igreja possa entender isso. Mas compreendendo isso, o que ensina o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que ensina? Será que eu não posso falar como eu estou falando agora, Deus, Jesus? O que significa isso? De que maneira eu vou de encontro ao princípio de Deus e falho e peco quando quebro esse mandamento? Esse mandamento está relacionado como podemos viver a verdade. Porque se o nome significa o caráter e a identidade, e a nossa identidade do nosso Deus é uma identidade onde a verdade prevalece sobre a mentira, então viver esse mandamento é viver a verdade. Se eu vivo a verdade continuamente, não vivo a mentira, nem sou enganado pela mentira, nem por vãs filosofias ou fábulas, eu não quebro o mandamento de Deus. Mas você tem vivido na verdade e a verdade? Você tem vivido em Jesus? Mas esse mandamento nos ensina mais uma outra verdade, é sermos agradecidos ao Deus que se revela como Ele é. Então, portanto, quebrar esse mandamento é quebrar toda a revelação de Deus. O nosso Deus se revela pela natureza? Sim. Ou não? Sim. Se o nosso Deus se revela pela natureza, quando eu não cuido da natureza, é uma coisa simples, é um mandato cultural. Quando eu não cuido da natureza, que é uma ordenança de Deus, e aí então eu estou destruindo a revelação de Deus mais simples possível, eu estou quebrando esse mandamento. Pastor, por que isso? Porque eu não estou vivendo a verdade. E eu não estou sendo agradecido pelo o Deus Todo-Poderoso, pelo que Ele me deu. Quando eu falo coisas que não são princípios de Deus, como se fosse, eu vou de encontro ao caráter de Deus. E eu tomo o nome do Senhor teu Deus em vão. Então tomar o nome do Senhor teu Deus não é simplesmente falar, mas também é falar. Se você usa o nome de Deus como mantra, você perde a chave do seu carro, porque você não sabe onde botou, você é desorganizado. Bota um chaveiro lá na sua casa e coloca a chave assim. Aí você não sabe onde está, fica de cabeça quente, reclama com a mulher, briga com os filhos, diz, esse menino já mexeu nas coisas, já tirou do lugar. Foi você que botou no lugar errado. Aí você diz, agora em nome de Deus eu vou achar. E fica falando, em nome de Deus eu vou achar, em nome de Deus. Não é mantra, nem mágica, nem magia isso, para você usar. Então, quando você usa assim,
Você está tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque não é mágica, meu irmão. Aí você encontra, graças a Deus. Ou então não encontra isso. Isso é a obra do diabo. Fez sumir o negócio. E muita gente faz isso. E não é a obra do diabo, é a obra do esquecimento. E você usa o nome de Deus de forma errada, como não deveria usar. Não por passe de mágica, não por nenhuma mantra, não. Mas quando você é sincero e usa o nome de Deus da forma certa, está alguém enfermo, você ora em nome do Senhor Jesus, Deus é glorificado. Quando você está passando a dificuldade, meu Deus, tem misericórdia de mim, Deus é glorificado. O nome de Deus tem sido exaltado, porque você está buscando socorro na pessoa certa e não usando isso como um passe de mágica, onde tudo vai se resolver a todas as suas demandas. Quais são os pecados que proíbem este terceiro mandamento? E o primeiro é qualquer violação dos nossos juramentos e votos. Dá para enxergar? Qualquer violação dos nossos mandamentos, juramentos e votos. Você quebra esse terceiro mandamento quando você promete algo a Deus. E você faz diante de Deus, em nome de Deus. E você quebra. E talvez você já pecou muito nisso. Talvez você é um transgressor dessa lei continuamente. Porque talvez você é casado e você prometeu, você marido e mulher, prometeu fidelidade à sua esposa. E isso diante de Deus, Deus como testemunha. E algumas vezes você tem sido infiel, você quebra esse mandamento. Sabe por quê? Porque você não está dando crédito ao que você fez diante de Deus, aonde revela a presença do próprio Deus e a sua identidade e o seu caráter. Você quebra esse mandamento quando você volta, assim, o ano que vem eu vou melhorar e vou fazer isso, vou fazer desse jeito, e não faz. Você quebra esse mandamento quando você vem à igreja e promete honrar a igreja financeiramente, moralmente, espiritualmente, com seu testemunho, com seu sustento, e você prometeu isso e você quebra. Você quebra esse mandamento. Você quebra esse mandamento quando você promete honrar as lideranças desta igreja aqui. Enquanto esta for fiel à palavra de Deus, e você quebra, não honrando, falando mal, criticando, falando, olha aquele presbítero Nicodemos, líder do ministério de aviso, será que não tem outra coisa para fazer? Você quebra o mandamento, porque você quebrou um voto que você prometeu a Deus. A Deus. Você está quebrando o mandamento. Um dia você prometeu a Deus servir de todo o coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e você quebra esse voto. Esse mandamento não vai te levar à cadeia, a quebra dele. Mas a quebra dele leva você a ficar distante de Deus. Não te leva à prisão. Você não ofende ninguém, a não ser ao próprio Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa isso? Quando eu quebro os meus votos, eu tomo o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eu murmuro, se observar esse mandamento, é ser agradecido a Deus, e eu reclamo de tudo, eu quebro esse mandamento. Eu quebro esse mandamento. Eu já vi crente dizer, parece que eu estou zicado. Eu aprendi essa palavra aqui, viu? Aqui, eu não conhecia. O cara é crente.
é servo de Deus, ele é abençoado. Tem que ouvir essas coisas, mas é verdade. E é abençoado, então ele diz assim, ele está dizendo assim, parece que eu estou com eu acho que o entendimento é esse, parece que eu estou com uma maldição, que tudo é errado. Ele quebra esse mandamento. Sabe por que ele quebra esse mandamento? Porque um dia Deus o chamou e ele firmou uma aliança com Deus, assim como Abraão firmou. E ele está quebrando aquela aliança onde Deus disse, eu te abençoarei. Ele está quebrando, dizendo assim, não, eu não estou sendo abençoado. E murmura, reclama. Ele está tomando o nome de Deus em vão. Ele está jogando a aliança que ele fez com Deus no ralo. E algumas vezes você tem feito isso. Sabe como você quebra quando você faz uma má interpretação da palavra de Deus? Você quebra esse mandamento. E muita gente faz interpretações loucas da palavra de Deus de todo tipo, porque todas as pessoas que leem qualquer coisa são intérpretes. Mas quando lê a palavra de Deus, tem de ler pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo para compreender a verdade dos princípios de Deus e ter uma boa interpretação da verdade do Senhor. Uma boa. Então tem gente tendo uma má interpretação, está cheio. Só você ligar a televisão, ligar o rádio, você vê gente falar coisas e falar coisas totalmente contraditórias aos princípios de Deus. Quebra esse mandamento, porque é uma forma de Deus se revelar. Se revelar como Ele é. Ele disse, eu sou o que eu sou. Mas tudo que revela a Deus como Ele é, eu tenho de prezar, eu tenho de cuidar, eu tenho de ter zelo, apego, amor. A palavra revela Deus como Ele é. E quando eu a interpreto de forma errônea, eu estou tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque estou interpretando pelos meus próprios interesses, pelas minhas próprias vontades ou pelo que eu quero ouvir. Eu atendi uma vez no Disque Paz, uma vez não, muitas vezes, quando eu era seminarista, e algumas pessoas diziam assim, olha, me dá uma palavra boa aí. As pessoas estavam precisando de uma palavra boa. Então me dá uma palavra boa. E qual é a palavra boa? A palavra de Deus, onde Deus é revelado. Não, a palavra boa não é a minha palavra, o meu pensamento, não, é as verdades de Deus. Mas também a má aplicação desta palavra. E isso o nosso catecismo diz. Que a má aplicação dessa palavra, você fere o nome do Senhor teu Deus. Você quebra. Quando você não aplica ela corretamente, não é só interpretar, mas aplicar corretamente a revelação de Deus para a sua vida. E você tem de aplicar a palavra corretamente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor e o louvor do nosso bondoso Deus. Quando você dá mau testemunhos e as pessoas dizem assim, olha, aquele ali é crente. Crentinho esse, hein? Crente como esse, eu sou santo. Já ouviu alguém dizer assim? Crente como esse, eu sou santo. Ir para a igreja e ficar como aquele... Então você faz com que o nome de Deus seja zombado por causa do seu testemunho. Você faz com que o nome de Deus seja profanado porque você carrega esse nome e Deus deveria ser revelado através da sua vida. Em vez de Deus ser glorificado e as pessoas veem Deus em você, que é a igreja e templo do Espírito Santo, e as pessoas deveriam ver Deus na sua vida em cada um dos seus atos. Sabe o que faz? Eles profanam, eles zombam de Deus
ridiculariza Deus e o Evangelho por causa da sua conduta errônea, você quebra o terceiro mandamento. Você vai de encontro à verdade de Deus que deseja que você viva esse mandamento. Quando você defende doutrinas falsas, você quebra esse mandamento. Quebra esse mandamento. Quando você defende doutrinas que não são verdade da palavra de Deus, verdade de Deus, e você toma como verdade. E hoje, nos nossos dias, muita gente faz isso. Muita gente faz isso e a gente acha que é uma beleza. Não, apesar de fazer essas coisas, mas é uma bênção. Que bênção? Está ferindo o mandamento de Deus. Está ferindo uma verdade de Deus. Ou qualquer oposição à verdade. Qualquer oposição à verdade de Deus é uma quebra do mandamento. Do terceiro mandamento. Se você se opõe à verdade de Deus, por exemplo, se você tem problemas homoafetivos, e você diz, eu nasci assim, você está em oposição à verdade. Que verdade? Verdade de Deus, que diz que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Você está em oposição à verdade de Deus, os princípios de Deus. Você quebra esse mandamento. E quando você acha que as coisas são assim mesmo, não, tudo indica a essa pessoa, desde criancinha, tinha um jeitinho meio afeminado. Ou a menina, um jeitinho masculino. E você, crente, coloca desculpa para isso também. Você quebra o mandamento de Deus. Porque a verdade de Deus é a sua regra de conduta e fé. E ela revela quem Deus é. Revela o caráter de Deus. Revela a identidade de Deus. Revela o quanto o nosso Deus é soberano, criador do céu e da terra. E Ele é a verdade. E fora dele não há verdade nem vida. E nós devemos acreditar e viver isso continuamente para a glória de Deus. Quando você fala coisas que não tem na palavra de Deus. Eu já vi pregações onde a pessoa diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Estou ilustrando aqui. Não tem isso na palavra de Deus. E a pessoa diz isso. O mais famoso que tem em canções e em outras coisas, e em pregações, diz bem assim, Elias subiu ao céu em uma carruagem de fogo. Não é verdade de Deus isso. Não é verdade de Deus. Não tem nada a ver com fogo, ou por ser que é com fogo, ou sem fogo, nada disso. É porque não foi assim. Então, todas as vezes que você fala uma coisa que não tem na palavra de Deus, e você atribui que tem, todas as vezes que você faz isso, você quebra esse mandamento. Nem acrescente, nem tire nada que tem na palavra de Deus. Porque todas as vezes que você acrescenta ou tira, você quebra esse mandamento. Meus amados, esse mandamento talvez seja um mandamento muito difícil de estudar e de compreender, mas é um mandamento que é muito quebrado por todos nós. Muito quebrado continuamente. Nós ferimos o nome de Deus, o próprio Deus, o próprio caráter de Deus, a própria identidade de Deus, atribuindo a Deus aquilo que Ele não é e nem como Ele se revela. Meus amados, em nome de Jesus, que você possa entender que viver esse mandamento em gratidão a Deus, vivendo a verdade, tomar o nome de Deus, de fato e verdade,
é dizer e forjar a minha identidade e a sua identidade, o meu caráter e o seu caráter, no nome de Deus ou na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Sabe quando eu não quebro esse mandamento? Todas as vezes que tudo que eu vou fazer, eu digo assim: eu sou filho de Deus. E eu vou fazer como filho de Deus. Eu vou honrá-lo como filho de Deus. Se você é filho de Deus e Jesus, uma única vez, que uma vez que Ele entra e firma uma aliança conosco, é eterna. Firmou uma aliança com você e você com Ele. Você tem de viver como filho. Porque observar esse mandamento e cumprir esse mandamento é entender que eu sou filho de Deus e devo viver como filho de Deus. Vive. Você tem vivido assim? O Senhor Jesus, Ele morreu e sofreu para me dar esse privilégio e dar esse privilégio a você de ser filho de Deus, viver como Deus, ser fiel à aliança, viver na verdade, ser agradecido a Deus e forjar a sua identidade, o seu próprio nome, a sua formação com o caráter e a identidade de Deus. Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus, e que você venha cumprir esse mandamento para a glória de Deus. Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é você falar o nome de Jesus, é você cumprir e zelar por todas as revelações de Deus, todas as formas de Deus se revelar, vivê-la, cuidar e viver sempre a verdade em gratidão e adoração ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você viva o terceiro mandamento, em nome de Jesus. O primeiro mandamento fala a respeito de Deus e fala de um Deus que você deve servi-lo em espírito e em verdade. O segundo fala de como você deve servir. E o terceiro fala de como você deve viver, em nome de Jesus.